Gabriel Chuzoli Russito e Vitor Hugo de Almeida. Uberização e precarização do meio ambiente do trabalho, análise da realidade fático-jurídica brasileira frente ao trabalho por meio de tecnologias disruptivas. Saudações a todas e a todos. Meu nome é Gabriel Chuzoli Russito, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação da Unesp, no campus de Franca, e hoje apresento o trabalho intitulado Precarização do Meio Ambiente do Trabalho, Análise da Realidade Fático-Jurídica Brasileira frente ao trabalho por meio de tecnologias disruptivas. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa mais extensa desenvolvida entre os anos de 2019 e 2021, sob a orientação do professor Dr. Vitor Hugo de Almeida, que teve o apoio financeiro da Reitoria Unesp junto ao PIBIC, ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica, a quem aqui já deixo os meus agradecimentos. O objetivo geral do trabalho foi uma análise do recente processo de atomização do mercado de trabalho, especialmente sob o prisma das novas tecnologias disruptivas categorizadas como crowdsourcing específicas. Essas crowdsourcing específicas, quando inseridas no meio ambiente do trabalho, dão origem ao processo conhecido como uberização. E o trabalho se debruçou a analisar esse fenômeno da uberização, especialmente ignorado pelos legisladores brasileiros nas recentes alterações que tivemos no país, bem como os possíveis impactos laboral-ambientais advindos dessa inércia deliberante, principalmente sob a lupa, sob a lente da pandemia da Covid-19. Buscamos ainda examinar a importância e o papel das moderadoras de aplicativo, das moderadoras das crowdsourcing específicas no mercado de trabalho contemporâneo e, por fim, sopesar os interesses econômicos e sociais atinentes ao tema e propor possíveis alternativas que visem a efetivação do equilíbrio do meio ambiente do trabalho e a efetivação da dignidade do trabalhador. O trabalho, então, foi estruturado em três principais problemáticas. Primeiro, precisamos investigar a natureza jurídica dessa relação de trabalho, estabelecida entre as moderadoras de aplicativo e os trabalhadores cadastrados, se é ou não a clássica concepção de emprego que se abstrai da leitura dos artigos 2º e 3º da CLT. Depois, com um olhar especial à nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19, investigamos de que forma essa inércia legislativa, essa cegueira quase que deliberada, pode impactar a saúde e a segurança do trabalhador cadastrado nas crowdsourcing específicas. E, por fim, qual o papel das crowdsourcing específicas no mercado de trabalho brasileiro frente à odierna conjuntura socioeconômica nacional. Para tanto, enquanto aos métodos e material, utilizamos dois métodos de abordagem que, a princípio, parecem contraditórios, mas que, se empregados em momentos distintos e com finalidades distintas no mesmo trabalho, podem atuar de maneira complementar. Em relação à pesquisa bibliográfica, utilizamos o método dedutivo, partindo de premissas amplas acerca da concepção de emprego, de empregado e de empregador, tentando alcançar premissas particulares sustentadas pelo objeto da presente investigação. Já em relação à pesquisa jurisprudencial, utilizamos o método indutivo, analisando ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em desfavor de empresas que utilizam dessa modalidade de trabalho. Acho interessante aqui uma justificativa do porquê analisar decisões proferidas nessas ações civis públicas. Essas ações civis públicas normalmente são ajuizadas reunindo diversos inquéritos civis por todo o território brasileiro. E o Ministério Público, com o poder de requisição que tem, com o poder de investigação que tem uma capacidade de reunir um conteúdo fático probatório muito maior do que qualquer trabalhador teria se tentasse uma reclamação individual pedindo reconhecimento do vínculo, por exemplo. Então, para nos aproximarmos da realidade, para fazermos um juízo de verossimilhança o mais próximo possível da realidade desses trabalhadores e do ambiente no qual eles estão inseridos, nos valemos da análise das decisões proferidas nessas ações civis públicas. Além disso, analisamos também todas as decisões proferidas pelas Cortes Superiores Nacionais
que efetivamente enfrentaram o mérito da questão no marco temporal proposto. Ainda quanto à pesquisa jurisprudencial, julgo que alguns esclarecimentos são necessários. Em relação aos procedimentos utilizados até que alcançássemos as 6 decisões citadas aqui em cima da minha imagem no canto da tela. Primeiro, restringimos a pesquisa quanto à natureza dos pronunciamentos judiciais analisados. Analisamos única e exclusivamente pronunciamentos de natureza decisória. Então, foram excluídos, por exemplo, do objeto da pesquisa, da análise, decisões proferidas em embargos de declaração que não tiveram efeitos modificativos. Segundo, alguns procedimentos internos dentro dos repertórios oficiais de jurisprudência dos tribunais analisados, como, por exemplo, a realização de uma pesquisa por palavras, mais a aplicação de operadores booleanos. Palavras essas previamente selecionadas na pesquisa mais extensa desenvolvida entre os anos de 2019 e 2021. Em relação às ações civis públicas ajuizadas junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, utilizamos a aplicação do filtro Ação Civil Pública Civil, que é um filtro disponibilizado pelo repertório oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E quanto ao marco temporal proposto em todas as pesquisas, adotamos a data de publicação até o dia 15 de março de 2021. Por fim, dentre um vasto campo de decisões selecionadas, partimos por uma leitura dinâmica dos julgados e, então, a seleção desses 6 julgados agora colacionados aqui na tela, que efetivamente enfrentaram o mérito da questão. Em relação ao método de procedimento, sem prejuízo da utilização de outras técnicas, a pesquisa ela se pautou principalmente na técnica de pesquisa bibliográfica, a partir de uma revisão multidisciplinar, mesclando conhecimentos e conceitos de diversas áreas das ciências, como, por exemplo, o direito material do trabalho, direito processual do trabalho e psicologia organizacional. Em nível de pesquisa, até mesmo por conta da recência do tema, a pesquisa ela tem natureza exploratória e descritiva. Por fim, depois da análise das decisões selecionadas e do confronto da realidade aprendida por meio daquelas decisões com a clássica concepção de emprego, com os ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da clássica relação de emprego, concluímos que a natureza jurídica estabelecida entre os trabalhadores cadastrados e as empresas moderadoras de aplicativos não é a clássica relação de emprego que se abstrai dos artigos 2º e 3º da CLT. Para tanto, nos valemos de métodos complementares de interpretação da norma e das especificidades da hermenêutica jurídica no direito do trabalho. Contudo, reconhecendo a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendemos que, por serem seres humanos, esses trabalhadores são dignos de um mínimo existencial. Dignos, portanto, a esses trabalhadores deve-se assegurar um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, sadio, higiênico e seguro. Nada obstante, consubstanciam um rol aberto de direitos e garantias fundamentais à propriedade privada e à livre iniciativa. Dessa forma, a realidade fática apresentada faz colidir os interesses trabalhistas e empresariais, interesses ambos consubstanciados no texto constitucional como direitos fundamentais. Há, portanto, que lhes fazer valer em maior grau possível, sendo, então, necessária a união de esforços das mais variadas ciências para a regulamentação efetiva, segura do tema que garanta ao empresário a estabilidade que o mundo do trabalho, que o mercado de trabalho exige, que o capital exige, e ao trabalhador condições mínimas e dignas de trabalho, efetivando assim um trabalho decente.